Casa de Deus, dê uma boa noite para quem está próximo aí a você, como normalmente a gente já faz, né? Direita, esquerda, atrás, à frente. Tudo bem com vocês, irmãos? Pessoal em casa também, seja bem-vindo. Eu espero que o Espírito de Deus, através da palavra santa do nosso Senhor, possa te alcançar aí onde você está. Que o amor de Deus te alcance, te encontre aqui essa noite e você seja envolvido por essa graça e por esse amor. Amém? Trouxe a sua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nossa espada do Espírito, né? Abra em Tiago capítulo 1. Vai ser aqui um ponto de partida, né? Tiago capítulo 1. Tiago está bem no finalzinho da Bíblia. Eu acredito que é até mais fácil você fechar a Bíblia e vir de trás para frente. O último livro é Apocalipse. Antes de Apocalipse você encontra a carta de Judas, antes de Judas as cartas de João, antes as cartas de Pedro e antes das cartas de Pedro, Tiago. Tiago capítulo 1, não é a mensagem de hoje ainda, é um comentário que eu quero fazer, mas isso não impede Deus de já te dar aqui uma resposta, né? Já te dar uma palavra para te abençoar. Tiago capítulo 1, versículos 22, 23 e 24. Tiago capítulo 1, versículos 22, 23 e 24. E quem encontrou, diga amém? Amém. Primeiro deixa eu saber aqui, nós estamos gravando hoje, quantos pais eu tenho aqui essa noite? Você que é pai, só levanta a mão assim. Nós temos bastante pais, né? Hoje é o nosso dia. Parabéns para vocês. E Deus possa abençoar muito a sua casa, a sua família, o seu lar, e te dê a sabedoria como líder do seu lar. Você consiga enxergar o que Deus deseja que você enxergue. Isso é um exemplo, um referencial para a sua família. Amém? É a bênção de Deus sobre a sua vida, você que é pai. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Deixa eu te explicar, o que o texto está dizendo é que uma pessoa que escuta a palavra, olha aqui para mim, que escuta a palavra e não pratica, e não cumpre essa palavra, é como alguém que se olha no espelho, olhando aqui para mim ainda, ó, se olha, e daqui a pouco se vai, e esquece de como era. Não é uma coisa meio esquisita? Você já se olhou no espelho hoje? Imagina a cena, você olha no espelho, aí você olha, aí você vira, não demora muito, você, como é que eu sou mesmo, hein? Tem alguma coisa que não está normal aí, né? Mas o que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Eu acredito, aqui comigo, que todo mundo aqui, sem exceção, tem espelho em casa. Você pode dizer amém? Amém. Você se olhou no espelho hoje? Sim. Antes de vir para a igreja agora? Para quê? Por que vocês estão rindo? Não, vocês estão com vergonha? Para quê? Uma irmã de manhã falou assim: pastor, para dar uma garibada, né? O que é uma garibada, né, pessoal? A outra disse, até entendi melhor, para se arrumar. É verdade, né? A gente se olha no espelho, a gente vai olhando e vai consertando, arrumando aquilo que está desarrumado, colocando, no meu caso, os poucos fios que restam no lugar, aquilo que está em desordem, em ordem. Então nós olhamos no espelho para, em regra, nos arrumar. Amém? Na vida do cristão, olha aqui, igreja, ó, esse aqui é o nosso espelho. A palavra de Deus é o espelho do cristão. O que eu quero dizer com isso? Quando uma palavra ela é ministrada, não é só aqui ou por mim, a palavra de Deus. Você ouviu uma palavra de Deus, palavra que vem do céu.
essa palavra funciona como um espelho. Ela, uma vez ministrada, vai lhe mostrar o reflexo da sua alma. Quem você é de verdade por dentro. A palavra de Deus faz isso. Nós vamos ouvindo a palavra e vamos olhando para nós. E a palavra mostra coisas na nossa vida e no nosso interior, que precisam ser arrumadas, colocadas no lugar. O que não pode acontecer? É você ouvir uma palavra, se contemplar no espelho da verdade, perceber que existem coisas que precisam ser arrumadas, consertadas, e você se vai, como está escrito o texto, e daqui a pouco você vai embora, que a reunião vai terminar, e você se esquecer do que viu. Entendeu agora? Do reflexo que Deus te mostrou, da imagem que Deus colocou do seu coração diante dos seus olhos. Porque diante de uma mensagem, Deus nos faz olhar para dentro de nós. É incrível a palavra de Deus, ela é linda, ela é poderosa. Você escuta uma palavra e fica, meu Deus, isso é para mim. É um espelho. Nós temos condição de olhar, a gente fica, meu Deus, então meu coração está assim, minha mente está assim, minha alma é desse jeito. Senhor, espera aí então, que eu vou arrumar. Para isso que serve um espelho. E a palavra de Deus, minha oração nessa noite é essa. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra de hoje, ela vai refletir quem você tem sido, quem você é de verdade, por dentro. Percebeu, tem alguma coisa fora do lugar? Não saia daqui hoje sem arrumar o que precisa ser arrumado. Deu para entender? Quem entendeu, diga glória a Deus. Coloca a mão no coração então, sentado. Jesus, agora o Senhor vai nos mostrar algumas coisas. O Senhor vai nos fazer enxergar o reflexo da nossa própria alma, como estamos por dentro. Tua palavra tem poder para isso, mas isso tem um propósito. O Senhor não quer mostrar, meu Pai, que algo está desarrumado, que algo está fora do lugar, só por mostrar. Assim como o espelho, o propósito é de que essa pessoa tenha a coragem, tome a decisão de colocar no lugar aquilo que estiver fora, de arrumar aquilo que estiver desarrumado. Alcance o nosso coração nesta noite e fale conosco. Diga, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém e obrigado, Jesus. Amém? Você pode falar para o seu vizinho. Deus vai falar bastante com você agora, hein? Vamos dar uma olhadinha no espelho hoje. Lamentações capítulo 3. Vamos ver como é que estamos, né? Lamentações capítulo 3. Lamentações não é tão conhecido assim. É só você abrir mais ou menos no meio da Bíblia. Eu vou te ajudando daqui. Se você abre mais ou menos no meio, você vai encontrar possivelmente Salmos. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Antes de Ezequiel. Lamentações capítulo 3. O versículo que nós vamos ler é o de número 53. Aqui eu só vou ler um versículo. Já a gente já sai de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. E o versículo é o de número 53. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá, eu vou ler aqui com vocês. Cortaram-me a vida na masmorra. Meu Deus, não é à toa que o nome do livro é Lamentações, né? Aí a segunda parte do versículo diz assim:
e lançaram pedras sobre mim. Você pode repetir a segunda parte? Vamos ficar só com a segunda parte? E lançaram pedras sobre mim. Vamos lá, capricha, mais alto. E lançaram pedras sobre mim. Agora, olhando aqui para mim, você já foi apedrejado? Você entendeu a pergunta? Eu não estou falando literalmente, alguns até literalmente, já tomaram algumas pedradas por aí, né? Mas eu estou falando, se é que eu posso usar essa linguagem, espiritualmente. Aí fora as pessoas dizem assim, desceram a lenha, falaram mal, apontaram, criticaram, humilharam, bateram. Às vezes bater não é necessariamente fisicamente, mas pedrada que eu estou falando. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui, profeta, lançaram pedras sobre mim. Eu acredito que tem gente aqui que vai entender o que eu quero tratar aqui essa noite, porque eu tenho comigo que Deus escolheu algumas pessoas aqui para curar. E quando eu digo curar, curar não é só fisicamente de um problema ou de uma enfermidade no corpo, mas às vezes um coração que já está doente, uma alma que já está enferma, de tanta pedrada que já tomou, de tanta coisa que já ouviu, de tanta coisa que já viu. Satanás faz de tudo para nos atingir, para nos ferir, para nos magoar, e usa pessoas, usa situações. Ora, em Efésios 6, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, e cita todas as armas que compõem a armadura completa de Deus, dizendo que nós não temos de lutar contra a carne ou contra o sangue, que a nossa luta ela é espiritual. E uma das armas que eu vejo naquele texto como assim, de destaque, me chama muita atenção, o texto de Efésios 6 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso fala o meu coração. Não adianta você estar aqui, eu sou de Deus, amém, eu também sou e creio, todos aqui somos, diga graças a Deus, exatamente porque somos de Deus, que somos alvo de pedradas, que somos alvo de dardos malignos, envenenados, de palavras que são liberadas para tentar nos atingir. Por isso a Bíblia diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Diga glória a Deus. Deixa eu só explicar algumas coisas antes da gente aprofundar nisso. E o objetivo da mensagem, o propósito, não é fazer com que você também, ou eu, porque a mensagem também é para mim, a palavra é para todo mundo. A gente não pode se esconder atrás de uma palavra, dizendo, o pessoal fala mal de mim, mas isso é pedrada, é porque eu sou de Deus. Espera aí, vamos separar as coisas. Tem aquele que é de Deus, e ele é apedrejado, porque é de Deus, e Jesus diz que esse é bem-aventurado, se perseguido, por amor do nome de Cristo. Então, acontece. E tem aquele que é apedrejado porque está errado, está distante de Deus, ele vive distante do Senhor, ele plantou o que está colhendo, e aquilo que ele está passando é fruto de, aí com perdão da expressão, às vezes mau caráter, às vezes a pessoa trata mal os outros mesmo, aí daqui a pouco ela toma uma pedrada e diz assim, o inimigo está furioso, e às vezes o inimigo, é fruto da irresponsabilidade da pessoa e da maneira como a pessoa vive. Está dando para você entender? Eu hoje quero falar com você que é de Deus. Quantas pessoas são de Deus aqui? Digam amém. É impossível você estar na frente de um projeto, na frente de um propósito, você ter um sonho de Deus no seu coração, sem despertar a ira de Satanás. Eu vou repetir isso para você, porque às vezes alguns cristãos vivem como se não tivesse inimigo, e a linguagem que eu estou usando, ela é espiritual, eu não estou falando de um inimigo físico,
A Bíblia diz em primeira carta de Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, então nós temos adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então, peraí, se somos de Deus, e somos, diga amém, temos um adversário. Tem alguém que, se puder, acaba com você. Isso não tem que te deixar com medo, porque eu não estou trazendo nenhuma novidade. Você tem um adversário. Se você é de Jesus, tomou uma posição por Jesus, Satanás não gosta de você. E ainda bem que não gosta. Que esquisito seria se ele te abraçasse. E aí, gente boa, amigão meu aqui, está amarrado em nome de Jesus. Temos um adversário. E se temos um adversário, ele vai fazer de tudo para tentar te atingir. Pedradas, a gente pode chamar de vários nomes, dardos inflamados, palavras, situações, acontecimentos, comentários. Ah, estão falando de mim. Ah, estão me atacando. Ah, fulano não gostou de mim. Sabe, irmão, nós fizemos um estudo alguns domingos atrás aqui sobre... Eu acredito que o tema que eu dei foi descobrindo o propósito de Deus para a sua vida. Foram alguns domingos, eu não sei se alguns de vocês aqui vão lembrar. E nós entendemos que não somos resposta para a oração na vida de todo mundo. Eu não sei se isso te assusta, mas você não é 100% querido. Isso te assusta, desanima, deixa você em depressão? Não, né? Você não tem nem Jesus agradou todo mundo. Eu acho interessante um livro, a escritora é uma norte-americana chamada Joyce Meyer, não sei se você já ouviu falar dela, e ela escreveu um livro, olha o título do livro, Libertando-se do Vício de Agradar a Todos. Excelente o livro. Porque às vezes até de forma inconsciente, puxa, qual é a pessoa que não gostaria de ter 100% de aprovação? Todo mundo gostaria. E todo mundo na empresa gostasse de você, todo mundo no serviço gostasse de você, todo mundo na igreja deveria gostar, porque nós estamos falando de igreja, mas até na igreja. Porque você sabe qual é o lugar que o endemoniado é mais útil para Satanás? Na igreja. Lógico. O lugar que o endemoniado é mais útil para Satanás, é lógico que é dentro da igreja. Para tentar atingir um com dardo, jogar pedrada no outro, desanimar esse, fazer o outro cair, fazer esse desanimar, fazer o outro se escandalizar, ele se perder. E Satanás usa de todos os meios para tentar te atingir com essas pedras. Mas o objetivo é o mesmo: tirar você do caminho. Mas nós não vamos sair do caminho. Propósito, quem é o caminho? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Diga: eu não vou desistir. Fala para o seu vizinho: você também não vai desistir, não vou deixar não. Mas pedradas existem? Pedradas são lançadas? Eu vou te contar uma história hoje, bíblica, que durante a semana Deus colocou no meu coração. Eu confesso para vocês que eu não vi a hora de chegar domingo para contar isso aqui para vocês. 2 Samuel capítulo 16, abra a Bíblia lá, essa história que eu quero contar para vocês hoje. Samuel está no Antigo Testamento, a Bíblia começa com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. 2 Samuel 16. Agora eu quero a sua atenção total. 2 Samuel 16. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vamos dar uma olhadinha no espelho agora, né? Palavra de Deus. O versículo é o 5, versículo 5. Bom, eu vou ler aqui,
vou ficar à vontade aqui com vocês, nós estamos em família. Eu vou lendo, vou parando, vou explicando, alguma coisa eu vou pulando por conta do tempo, para a gente não se perder muito, né? O versículo 5 diz assim: E chegando o rei Davi a Bahurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Diga, da casa de Saul. Só para gravar de novo, da casa de Saul. Nós vamos precisar dessa informação lá na frente. E o nome desse homem era Simei. Esse nome também tem que gravar. Simei. De novo, Simei. Simei. Filho de Gerá. E saindo ia amaldiçoando. Muito bem. Deixa eu explicar para vocês aqui o momento da história para a gente poder entender melhor. Davi, rei de Israel. Mas antes de Davi, o rei foi Saul. Saul estava morto, agora Davi estava reinando, mas o Davi teve um problema muito sério, familiar. Já vou aproveitar para contar aqui para vocês, porque diz respeito a um pecado de omissão dentro de casa. Eu acredito que venha calhar até com a data que nós estamos, e com a bênção que no início aqui eu coloquei sobre a vida de pais, né? E nós não podemos ser omissos. Às vezes a gente fala muito sobre o pecado que cometemos quando fazemos algo de errado. E falamos pouco sobre o pecado que também cometemos quando deixamos de fazer o certo. E a Bíblia diz em Tiago 4, 16 e 17, que aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. É o que a gente chama de pecado da omissão. Sabe o que Deus quer que seja feito, Deus mandou fazer, e recuamos, não fazemos. Davi cometeu esse erro dentro do lar dele, porque um filho de Davi abusou da filha de Davi, da própria irmã, e o pai não fez nada. Um outro filho de Davi, chamado Absalão, ficou sabendo da história. Como o pai foi omisso, não fez nada, ele resolveu fazer por conta própria, e matou o próprio irmão que tinha abusado da outra irmã. Que bagunça! Eu estou falando da família do rei Davi. E o ódio ficou plantado no coração desse filho de Davi, chamado Absalão, que desde então procurou tomar o trono de Davi, seu pai. E o momento que nós estamos lendo aqui na história, é o momento em que Davi está fugindo, está se retirando da cidade, porque Absalão estava tomando o trono, e o Davi não queria confrontar o filho Absalão, não queria guerrear com o filho Absalão, então resolveu deixar a cidade, o trono, e com Davi estava saindo da cidade, o povo que estava do lado de Davi, os homens valentes, o exército de Davi, as pessoas que estavam do lado de Davi. Davi não estava sozinho, mas o Davi não queria confrontar o filho. O interessante é que enquanto Davi deixava a cidade, surge esse personagem chamado Simei. E diz o texto que ele era da casa de Saul, o antigo rei. E esse Simei, enquanto Davi caminhava, e as pessoas, com o povo, com as pessoas, a caravana que estava com ele, um pouco mais distante, o Simei ia gritando e amaldiçoando Davi. Você é isso, você é aquilo. E não fazia só isso. Olha o que diz o texto agora. O Simei atirava pedras contra Davi. Não é o que nós estamos tratando hoje, não é verdade? Pedradas. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Irmão, Simei é doido. Deixa eu ver se você entende a situação. O Davi está saindo da cidade, caminhando. Davi está sozinho? Se tivesse sozinho, já era problema. Pergunta para o Golias. Eu não mexeria com Davi. Mas o Simei está possuído, irmão.
usado. E na hora que o Davi está caminhando, o povo com Davi, eu não sei se você notou o detalhe do texto, a Bíblia diz também que estavam com Davi os seus valentes. Era a tropa de elite de Davi. Eram os homens de guerra de Davi. Se você estudar o texto, a história de Davi, você vai ouvir falar, você vai entender o que representava um valente de Davi. Um homem desse sozinho arrebentava, matava milhares. A guerra era no braço na época. Era esses que Davi tinha do lado. E mesmo assim, olha como Simei é abusado, né? Davi ia andando, povo todo com ele, direita e esquerda, os seus valentes, corajosos, homens de guerra, e o Simei, pegando pedra, seu isso, mais outra pedra, seu aquilo, é doido. Mas assim como Davi, não sei se você entende como eu quero que você compreenda, nós também estamos sujeitos a isso. Repito, não estou falando da pessoa que merece a pedrada, eu estou falando da pessoa que Deus ungiu. Deus ungiu Davi, Deus escolheu Davi, como escolheu você. Você para Deus é uma bênção, irmão, nas mãos do Senhor. Qual que é o meu desafio nessa noite? Fazer com que você esqueça a voz de Simei e fique com a voz de Deus. Porque Satanás, ele amplia a voz de Simei no nosso ouvido. Você não presta. Você é isso, você é aquilo. Lá nesse mundo a gente escuta tanta coisa. E aí você tem que escolher. Ou você fica com a voz daquele que atira a pedra, ou você continua a sua caminhada com aqueles que te amam, te respeitam, estão contigo para o que der e vier, no trono ou fora dele. São pessoas que não vão te deixar na mão. Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E não pense você, meu irmão, que o Simei só foi um momento, passou rapidinho, tacou uma pedra e saiu correndo. Não, irmão, Satanás é abusado. É aquele comentário que você escuta do seu nome na empresa. É aquela graça que é feita com você na escola. É aquele detalhe, aquela alfinetada. Eu estou falando de alfinetada, às vezes não, às vezes é um dardo mesmo. O dardo é a lança, né? Às vezes é uma pedrinha, às vezes é um tijolo baiano. E a intenção de Satanás é fazer com que você pare. Aí imagina o Davi está caminhando com o exército, com os valentes, com o povo do lado de Davi, irmãos. Aí vem uma pedra, quem foi? Porque tem gente que faz isso. Quem tirou pedra de mim? Por que você não gosta de mim? Eu faço tudo para você gostar de mim. Eu brinco assim, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Por que você vai parar todo um projeto que Deus te deu para bater papo com quem vive atirando pedra em você? Puxa, você tem pessoas que amam você, e olha, mais do que esse pai que a gente tem, que é o Senhor Deus, que te colocou no mundo e te ama demais, investiu em você, faz de você a bênção que você é uma bênção. Agora, se amanhã você toca uma pedrinha, ainda que seja uma tijolada, meu Deus, eu vou guardar, é a voz que eu ouvi do Pai, ele diz que eu sou uma bênção. Pega para você ver a história do próprio Jesus. Jesus foi batizado por João Batista no final de Mateus capítulo 3, no Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas e ele ouviu uma voz que veio do céu, que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Significa em quem tenho prazer. Jesus ouviu isso de quem? Do Pai. Essa voz veio do céu. Amém? Aí começa o capítulo 4 de Mateus.
Imediatamente, ele foi batizado, aí começa o 4. Jesus é levado para o deserto. Aí Jesus fica com fome, depois de jejuar. Aí aparece quem? Chuta. Tentador. Satanás. Você sabe qual foi a primeira coisa que o diabo disse a Jesus? O diabo disse assim: se tu és o filho de Deus. O que ele tinha acabado de ouvir do pai? Você é o meu filho, amado, e eu tenho prazer na sua vida. Qual foi a primeira coisa que Satanás pôs em xeque? Se você é filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão. Como assim, se eu sou filho de Deus? E eu sei, irmão, que tem gente sendo bombardeada por pedras, por lanças, por dardos inflamados, dos cis da vida, e começam a questionar: ah, meu Deus, será que era para eu, não sei se eu, tem gente que eu já atendi, disse assim: pastor, eu não sei nem se eu nasci para ser crente, eu acho que eu não sirvo para ser crente não. Olha que espírito do inferno maligno, mentiroso. Você é filho de Deus. Agora é lógico que se você parar para ouvir os que jogam pedra em você, os cimeis da vida, você vai achar que você não vale nada. Mas Jesus morreu por você. Como é que você não vale nada? Como que se paga tanto por algo que não vale nada? Você tem coragem de dar R$1 milhão numa caixinha de fósforo? Nem eu, não vale. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, mandou Jesus morrer por você. Olha, meu irmão, você vale. O Simei diz que não. Se você ouvir a voz dele, vai dizer que você não presta, que não vale nada, que não adianta você vir na igreja, que o seu caso não tem jeito, para você não há esperança. Mas você é uma bênção, Deus te ama, Deus vai fazer com que você saia daqui essa semana, você vai estourar de vender, de conquistar, vai vencer, vai honrar o nome de Jesus, se parar de dar crédito para quem atira pedra em você. Manter os olhos naquele que te ama e valorizar as pessoas que estão do seu lado. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito bem, nós paramos num ponto da história que o Davi está caminhando, o povo está com ele, os valentes direita e esquerda, e o Simei abusado, amaldiçoando, jogando pedra, criticando, xingando, falando mal, e o Davi continua caminhando. Olha só o que o Simei falava, vamos dar uma olhada no discurso do Simei? E amaldiçoando, o Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Sabe o que é homem de Belial? O que representaria isso no Novo Testamento? Filho do diabo. Tem que ter coragem para chamar Davi de filho do diabo, irmão. E disse mais: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, o teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Tem tradução que diz um homem sanguinário. Preste atenção, eu vou melhorar o discurso sem deturpar a palavra. Davi está caminhando, os valentes do lado, o povo do lado, e o Simei ia gritando e amaldiçoando Davi: você vai pagar, seu isso, pegava a pedra e jogava no Davi, seu aquilo, porque você tomou o trono de Saul. Percebi o problema. Ele era da casa de Saul. Você sabe que antigamente, em regra, o reinado era uma coisa que se passava de pai para filho, era uma questão de sangue. E Deus ungiu Davi, você vai perceber que Davi não tinha parentesco algum com Saul. Simplesmente Deus escolheu Davi, ungiu Davi, levantou Davi. Como Deus te unge, te levanta, te separa e faz de você uma bênção. Só que tem gente que não vai gostar de ver você por cima. Era como se o Simei estivesse dizendo: você roubou o trono de Saul. Mas Davi roubou o trono de Saul? Porque tem tradução que diz assim: você roubou o trono de Saul. Davi não fez isso, pelo contrário, Davi teve até a oportunidade de matar o Saul 2 vezes e não fez. Quem colocou Davi no trono? Foi Deus. Agora, que culpa que o Davi tem, se ele agora é o escolhido de Deus, ele é o rei?
Por isso que eu estou dizendo, irmão, tem gente que você pode fazer de tudo para agradar, mas só a sua posição já incomoda. Só a coroa, só a unção já incomoda. Você pode até... Olha o Davi estava fugindo do filho Absalão, deixando o trono, e o Simei jogando pedra. Você merece isso mesmo, porque você roubou o trono de Davi, bem feito. Que demônio é esse? Para acabar mesmo com Davi. Agora olha o versículo seguinte, irmãos, olha que proposta. Então disse Abissai, filho de Zeruía, ao rei Davi: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa eu te explicar. Davi está andando, o povo está com ele. Você lembra dos que estavam direita e esquerda? Os valentes. Abissai era um deles. Aí o Abissai está só ouvindo, pedrada, desviando. Chegou uma hora que o Abissai parou e disse assim: rei, por que o senhor está deixando esse cão morto? Chamou Simei de cão morto. O senhor está deixando esse cão morto falar assim com o senhor? Ele pensa que ele é para te amaldiçoar, rei, meu senhor. Aí faz a proposta. Olha que proposta, igreja. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Você duvida que tiraria? Nem eu. E se a proposta fosse feita para você? Tem alguém atirando pedras em você. Qual seria a sua reação? Você quer passar? Vai com Deus. Vai lá, deixa Deus te usar, arranca a cabeça dele. Mas seja sincero, nunca teve vontade? Lá no esconderijo do porão do coração. Pastor, essa pessoa é a razão das minhas orações dobradas. Haja pedrada, é só lança. Eu vou desviando o escudo, vou tampando com o escudo da fé, mas de vez em quando uma ou outra pega e dói. E às vezes, irmãos, a carne quer tomar conta da gente. Se eu vou resolver isso agora, não propriamente arrancar a cabeça. Tem gente que beira essa vontade, mas cortar, mandar embora, desfazer, resolver no braço da carne. Mas quando você faz isso, você toma o lugar de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho vivido isso. Deus é justo. Vou repetir isso para você, vamos de novo. Deus é justo. Eu não estou dizendo com isso que agora, irmão, nós vamos orar e vocês vão ver, amanhã esse mês vão estar todos mortos. Não. A vontade de Deus é que todo mundo se salve. Nós queremos é que todos se convertam. Pastor, até aquele que manda pedrada, até ele. O Saulo consentiu na morte do Estevão. O Estevão foi morto a pedradas. O primeiro mártir da igreja. O Saulo estava presente lá em Atos. Taca a pedra mesmo, apedreja mesmo. Saulo era um. Estava apedrejando. Olha o que Deus fez na vida do Saulo. Deus pode fazer na vida daquele abençoado também. Deu para você entender o que eu estou falando? A oração é para Deus mudar essas pessoas. Agora, não queira tomar o lugar de Deus fazendo justiça com as suas mãos. Vou resolver do meu jeito. É como se você dissesse para Deus: o senhor não está sabendo fazer um negócio não, senta aí que eu vou te ensinar. O senhor faz assim, corta a cabeça desse, o braço desse, a perna desse. O senhor está vendo? É assim que faz. Não é assim. Entrega essa questão na mão de Deus. Confia essa situação a Deus. Pastor, é pedrada demais. A resposta de Davi, pois vou até resumir, olha aqui para mim, depois você pode ler o texto todo. Ele ia gritando, Simei amaldiçoando. Davi disse assim: deixa amaldiçoar, deixa falar. Irmãos, eu não preciso nem completar a história para dizer qual foi o fim de Simei, né? Não foi Davi que matou Simei, mas Simei morreu.
pelas mãos do seu próprio filho, filho de Davi, Salomão, o rei Salomão. Mas que coisa! Mas também um homem desse, se não se converte, se não abre o coração para o Senhor, não pode ter outro fim. Mas vamos tirar os olhos do Simei, porque qual é o objetivo de hoje? É fazer com que você saia daqui tendo ouvidos para a voz de Deus e desconsidere a voz do Simei ou dos Simeis, daqueles que sempre estão prontos a tacar pedra em você. Continue olhando para o Senhor, fique firme na palavra de Deus, não pare os seus planos, seus projetos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para dar atenção a uma pessoa que está tacando pedra em você. Continue andando, caminhando na fé, não pare, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no coração, sentado mesmo. Meu Deus, eu recebo essa palavra como resposta de oração para a minha vida.